Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, né, por estar aqui conversando com colegas. Já pude observar aqui que temos enfermeiras, técnicas de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Então, parabenizar a equipe do Telesaúde Bahia, uma estratégia extremamente importante para nos aproximarmos, né, e conversarmos mais um pouco sobre a anamnese agora do pré-natal. Estivemos juntas, acho que se eu não me engano, no ano passado, falando sobre a consulta do pré-natal, e aí agora me foi pedido, foi solicitado por vocês mesmas, né, de que a gente discutisse um pouco sobre a anamnese. Então, na verdade, a gente não pode entrar na anamnese sem lembrar um pouco de algumas coisas relacionadas à qualidade e humanização, né, do pré-natal, do parto e do nascimento. Ok? Então a gente precisa contextualizar, lembrar que um pré-natal inadequado, ele é espelho dos altos índices de morbimortalidade. Sabemos que 90% das causas de morte materna diretas são evitáveis e menos de 10% morrem de causas indiretas. Então, precisamos melhorar a qualidade da nossa consulta de pré-natal, e por isso a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a anamnese, para que a gente possa efetivamente contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade materna no nosso país, principalmente no nosso estado, que ainda são muito altos. A mortalidade materna, a gente também precisa lembrar que ela é uma das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos. Então, se nós lembrarmos que quem morre, né, quem é acometido dessa grave violação, é uma mulher jovem, não é verdade? Quem gesta, quem pare, ela vai estar, se for dentro do perfil de mulheres em idade fértil do nosso país, entre 10 e 49 anos. A gente precisa considerar que essas mulheres são jovens ainda para morrerem por uma complicação na gravidez, no parto ou no pós-parto. Apenas 64% das mulheres realizam 4 consultas ou mais durante a gestação. Então, a gente tem no caderno de atenção básica, desculpe, eu até mostrei a foto anteriormente, tá? E não chamei atenção para o caderno de atenção básica, né, que é a atenção do pré-natal de baixo risco, tá? Então, nós temos esse caderno, né, que nos apoia, que nos orienta, onde neles estão todo o passo a passo da consulta de pré-natal, mas como eu ia falando, a OMS traz que 64% das mulheres apenas realizam 4 consultas. Então, como diz o nosso caderno, as nossas orientações são de que no mínimo 6 consultas de pré-natal. Na verdade, já existe uma nova orientação de que ela deva realizar pelo menos 7 consultas de pré-natal. Então, a gente precisa ver que essa cobertura de 4 consultas apenas, ela é muito baixa para que a gente possa realmente realizar tudo que é preconizado, tudo que é necessário para um pré-natal de qualidade. A gente está trazendo aqui, nesse slide, um dos princípios básicos, né, do Sistema Único de Saúde, que fala de integralidade, que é a integralidade, e o que está linkado a essa integralidade. Então, a gente tem aí a questão do acesso, do acolhimento, da resolutividade, da responsabilização e do vínculo. Então, o pré-natal precisa atender a esse princípio de integralidade e com todas essas diretrizes aí citadas. A mulher precisa ter acesso fácil ao serviço de pré-natal. Assim que ela se descobre grávida ou até mesmo uma suspeita de gravidez, ela precisa procurar atenção básica e ter o seu acesso garantido e imediatamente realizado o seu acolhimento. Se ela não tem a certeza da gravidez, nós vamos buscar uma forma de que ela tenha essa certeza através do teste, né, imunológico de gravidez, tá? Ou se ela já traz essa certeza, né, às vezes ela já traz o exame, nós vamos procurar fazer o quê? Acolhê-la, né? Nunca dispensá-la no sentido assim de que não temos vaga para esse mês, precisamos
identificar que dia que eu poderia atendê-la, se eu não posso hoje, mas que seja o mais rápido possível, porque o que é preconizado, a primeira consulta de pré-natal dentro do primeiro trimestre, então até 12 semanas, não é verdade? Precisa ser resolutivo. O que quer dizer essa resolutividade? Não é que aquela unidade tenha que resolver tudo. A resolutividade aqui está relacionada principalmente ao apoio da rede. Eu não tenho como resolver nessa unidade, mas preciso saber para onde eu vou encaminhá-la para a realização, por exemplo, dos exames, né, que são vários, que são muitos, e eu preciso saber dentro do meu serviço para onde eu vou encaminhar essa mulher para a realização desses exames. Esse é um exemplo. A responsabilização, quando a gente facilita o acesso, quando a gente acolhe, quando nós somos resolutivos, nós estamos sendo responsáveis. Responsabilização está implicada em quê? Eu sou responsável por aquela mulher dentro da rede. Não somente quando ela está no momento da consulta comigo, mas também quando a minha responsabilização se dá, quando ela, por exemplo, não comparece a uma consulta e que eu tenho organizado no meu serviço a busca por ela, né? A busca das faltosas. Esse é um exemplo, e tantos outros que poderia citar aqui. O vínculo. A mulher precisa criar o vínculo com a unidade, tá? Aquela unidade na qual ela realiza o pré-natal. A ideia não é que ela crie o vínculo exatamente com a enfermeira, com o médico, com o profissional que está prestando assistência a ela diretamente, mas que ela seja acolhida, respeitada, que essa unidade seja resolutiva, com isso ela cria vínculo com a unidade e não especificamente com um ou outro profissional. E aí a gente está trazendo também o que está lá contemplado no CAB 32, que eu mostrei a foto para vocês, né? Os princípios básicos de qualidade, dentro dos princípios básicos, qualidade e humanização, a gente está trazendo os 10 passos para um atendimento de pré-natal de qualidade. Aí, o primeiro passo é aquele que eu já falei até no slide anterior, que é em relação ao início do pré-natal, chama-se captação precoce, que essa consulta aconteça até a 12ª semana de gestação, ou seja, né, no primeiro trimestre. Garantir recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários a uma atenção pré-natal, à atenção pré-natal. Então, lembrar que a gente vai no nosso município, na nossa unidade, montar um consultório de pré-natal que não requer grandes recursos financeiros, né? É uma maca, é um tensiômetro, um estetoscópio, um aparelho de sonar, uma fita métrica, tudo isso que vocês já sabem que não podem faltar. Aqui eu já me lembro de chamar a atenção para uma questão extremamente importante, de que toda consulta de pré-natal, sei que todas as minhas colegas sabem disso, mas a gente precisa reforçar, precisa lembrar de que todas as consultas de pré-natal, elas vão ser precedidas de uma verificação dos sinais vitais, entre eles o mais importante, claro, a verificação da pressão arterial. Primeira causa de óbito materno no nosso país, hipertensão gestacional. Então, não podemos simplesmente achar que é natural ou normal, ou que é responsabilidade de um gestor maior, por exemplo, não termos o tensiômetro, tá? Não termos ali, está com defeito, responsabilizarmos o outro. Para que a minha consulta seja bem feita, seja efetiva, eu preciso verificar a pressão arterial. Então, eu preciso criar um meio de que aquela mulher não saia da consulta que ela realizou comigo sem a verificação da pressão. Se eu vou comprar um tensiômetro para que eu trabalhe, se eu vou pedir outra unidade, se eu vou conseguir um empréstimo, não importa. O fato é de que um pré-natal, onde não se verifica a pressão, a gente já compromete a qualidade dessa consulta. Tá? Então, lembrei de falar isso aqui para vocês, porque infelizmente a gente ainda ouve falar isso, né, de que alguns locais não verificam a pressão arterial. Como toda gestante deve ter assegurada solicitação, realização e avaliação em tempo oportuno do resultado dos exames preconizados. Então, existe, né, já bem listado, também tá nesse caderno, tudo lá bem organizado, quais são
os, os exames que nós iremos solicitar, ok? Então, é preciso que sejam solicitados na primeira consulta, tá? Para que eles cheguem em tempo oportuno para que eu possa avaliar esses exames e dar o encaminhamento necessário para algum exame que esteja alterado. Promover a escuta ativa da gestante e dos seus acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais, e não somente um cuidado biológico. Então, é importantíssimo escutarmos a mulher. Temos um formulário onde tem lá, não é um formulário que nos guia, né, para que nós não esqueçamos de nada, ok, perfeito, isso é extremamente importante para que a gente utilize o formulário, mas não dá somente, aquele formulário não é para engessar a nossa consulta, tá? Então, aquele formulário eu preencho, mas também deixo que a mulher fale, porque às vezes, com o formulário ali eu preenchendo ele todo, eu não vou atingir, não vou chegar ao que ela gostaria de me falar. Então, é sempre importante estar dialogando com a mulher, tá? E não simplesmente preenchendo o formulário, fazendo perguntas onde ela simplesmente me responde, certo? Trabalhar em roda de gestante é extremamente, eu diria que primeiro, prazeroso, porque nós criamos um vínculo com a mulher, nós aprendemos muito com elas, entendemos as suas dificuldades, e é uma troca de experiências entre elas próprias e nós profissionais com elas extremamente importante. Então, essas rodas de gestantes, eu sempre trabalho, sempre oriento de que elas sejam, se possível, trabalhadas, realizadas dentro do mesmo com mulheres do mesmo trimestre de gestação. Mas se não, a gente faz a roda com todas as nossas gestantes, da forma como eu puder, tá certo? Mas que não deixe de fazer. Garantir transporte público da gestante, gratuito da gestante para o atendimento pré-natal. Infelizmente, esse passo eu desconheço, gostaria até que se tiver algum município que garanta isso, tá? Essa é uma coisa que o Ministério coloca, que a gente não teve sucesso, tá certo? Não sei, pergunto isso mesmo aí para meus colegas que estão me ouvindo, se algum local, algum município garante esse transporte. Sabemos que a depender do local onde ela mora e a depender de onde ela realiza o pré-natal, já existem estudos, evidências científicas que dizem que as mulheres muitas vezes deixam de ir para uma consulta porque elas não têm o dinheiro, né, adequado para tomar, né, aquele transporte para que possa se deslocar. É mais ou menos assim, tá? Uma outra coisa também que a gente precisa lembrar é que o sexto passo, ele traz o direito do ou da, né, parceiro ou parceira, da realização de consultas, exames, ter acesso a informações antes, durante e depois da gestação. O chamado pré-natal do parceiro ou da parceira. Então, vamos também trazer esse companheiro, essa companheira dessa mulher para essa roda, para essa consulta, tá certo? Vamos oferecer as sorologias. Precisamos fazer isso. Temos dificuldade, sim, porque o nosso pré-natal não existe um médico especialista, existem o ginecologista, ou a ginecologista para o encaminhamento de uma sorologia reagente, alterada. Vamos também pensar que nós, enfermeiras, enfermeiros, estamos aptas, desde que passemos por uma capacitação, a fazer prescrições desde que estejam dentro dos programas do Ministério da Saúde, ou até mesmo dar orientações. Então, não vamos também nos engessar em relação a essas solicitações de sorologias dos companheiros ou companheiras, por conta de que eu não teria quem pudesse prescrever uma medicação. Uma vez sorologia reagente, a gente vai ver de que forma a gente vai ajudar aquele companheiro ou companheira, desculpa. O sétimo passo é garantir o acesso à unidade de referência especializada, tá? Então, toda consulta, na primeira consulta, né, em todas as consultas a gente vai identificar risco gestacional, não é verdade? Então, na consulta que eu identificar esse risco,
no momento que ela passe, por exemplo, a ser uma gestante de alto risco, eu já saiba qual a unidade de referência para a qual eu vou encaminhá-la para uma avaliação, tá? Avaliação específica, digamos assim. Oitavo passo é estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do plano de parto. Então, em todas as consultas eu vou... São dois temas que permeiam todas as consultas de pré-natal, tá? Acho que a gente precisa lembrar de fazer. É falar sobre a importância da amamentação, porque a amamentação é um tema também bem amplo, né? A gente tem muitas coisas para falar para a mulher e não devemos nunca pegar uma consulta para falar de aleitamento. Então, na verdade, em várias consultas, né, a gente vai colocando um pouco, falando um pouco sobre aleitamento e também perguntando o que é que ela gostaria de ouvir sobre isso. Me lembrei do aleitamento, mas vamos falar, né, do benefício do parto fisiológico. Então, vamos também falar para ela sobre os benefícios do parto normal, né, como a gente costuma dizer, o parto vaginal, tá? Parto natural, como algumas também conhecem. Então, lembrar para elas que ele é extremamente benéfico, que as cesáreas devem ser realizadas por indicações obstétricas. Então, tem aquelas mulheres que irão precisar de cesariana e que a cesariana será realizada, deverá ser realizada, mas nunca no pré-natal a gente deve já fechar isso, de que às vezes a gente vê alguns profissionais, e aí no geral, né, estabelecendo diagnósticos, por exemplo, de incompetência, como é que a gente fala, Rita? Me fugiu o nome. Quando a gente fala que que a mulher não tem passagem, tá? Desproporção cefalopélvica, tá? No pré-natal. A desproporção cefalopélvica, eu preciso ter uma ultrassom muito bem realizada, né? Que me dê um diâmetro, né? Seguro mesmo, bem medido, o diâmetro biparietal do feto, tá? E coisa que é muito difícil a gente ter. Então, eu digo que é um tanto quanto irresponsável da nossa parte, no pré-natal, indicarmos uma cesariana sem que ela tenha uma avaliação da equipe obstétrica da maternidade, tá? Então, vamos procurar falar do parto normal, tá certo? Incentivar, porque ele é bem melhor tanto para a criança, tanto para a mulher, quanto para o bebê, ok? Toda gestante tem o direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz. Então, a vinculação, né? Na primeira consulta de pré-natal, ela precisa saber a qual unidade ela está vinculada, ok? Então, ela vai saber da maternidade A, B ou C, e esse município ele precisa estar organizado, coisa que vem funcionando, preciso dizer para vocês, vem funcionando muito bem aqui em Salvador, tá? Então, esse município vai receber esse município vai ter organizado essas visitas, tá? A Secretaria de Saúde, no caso, né? As unidades básicas terão organizado essa visita e essa unidade recebe essas gestantes mensalmente, por exemplo. Nas maternidades aqui a gente faz esses encontros mensais. Recebemos as mulheres com seus acompanhantes. E aí a equipe multi, se possível, se não é possível, a enfermeira, tá? Quem for possível de acolher, receber essas pessoas, tá? Falar sobre diversas coisas, inclusive fazendo uma roda, tá? Lá na maternidade, falar um pouquinho para vocês da nossa experiência, a gente faz uma vez por mês, uma equipe multiprofissional, onde cada uma vai falando, né, do seu papel. Então, a gente tem odontóloga, a gente tem a nutricionista, a gente tem a enfermeira, né, que é onde se fala também sobre os sinais e sintomas do parto, assim como também se dá os cuidados do bebê, tá? Então, aí o serviço se organiza, o que é que ele precisaria trabalhar com essas gestantes, e depois elas vão conhecer a unidade de vinculação, tá? Então, elas vão conhecer toda a maternidade, tá certo? Essa é uma proposta muito interessante, que funciona, como eu já disse, tem funcionado bem aqui em Salvador, e desmistifica muito, tira muitos medos também das mulheres, tá? Do momento do parto.
E o 10º passo é que as mulheres devem conhecer e exercer os seus direitos, né? Os direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal. Então, lembrar para vocês aqui, só vou falar de um direito garantido há alguns anos, que infelizmente a gente ainda sabe de muitos municípios que não atendem à lei do acompanhante, tá? Então, é extremamente importante que os municípios se organizem. Já passou do tempo, tá? De ficarmos usando desculpas sobre não termos estrutura, né? Não temos o biombo, não temos a cortina, ou a equipe tal não aceita, esse ou aquele profissional não quer. Não cabe mais isso. Tá certo, gente? Então a gente precisa se organizar para receber o acompanhante, inclusive escolhido pela mulher. Não somos nós que escolhemos, é ela que escolhe o acompanhante, tá? E aí, então, a gente vai entrar, né, no nosso tema propriamente, que é a importância da anamnese no pré-natal de risco habitual, tá? Então, aqui eu trago logo, chamando a atenção para o que está na nossa lei do exercício profissional, tá? Que é regulamentado pelo decreto 94.406 de 87, que fala que nós, enfermeiras, podemos acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde também, né? E com a nossa lei do exercício profissional, tá certo? Aqueles municípios que aderiram à rede cegonha, tá? Eles têm que garantir, sim, porque aderiram à rede cegonha, existe um recurso específico para isso, certo? Então, eles têm que garantir 3 consultas de enfermagem, 3 consultas médicas. Mas aqueles municípios que não tenham aderido à rede cegonha não está infringindo nenhuma lei, não está fazendo nada demais se o pré-natal de risco habitual foi inteiramente acompanhado pela enfermeira, tá? Mas para isso nos enche de orgulho, sim, com certeza, mas também nos dá muita responsabilidade. E torna a lembrar que a gente justamente está aqui para discutirmos, né, um pouco mais aprofundado essa questão da importância da anamnese, tá certo? Para a gente entender que precisamos ter a competência, o conhecimento necessário para evitarmos aquelas mortes maternas que a gente falou lá no início da aula. Aqui também, então, a gente está lembrando que a avaliação do risco ela é permanente. Eu estou hoje recebendo uma gestante, né, fazendo a primeira consulta dela do pré-natal, tá? Onde, através da anamnese, eu não identifiquei nenhum risco e ela permanece conosco, tá? Mas na próxima consulta, esse risco será avaliado novamente, ok? Através de um exame que ela trouxe, através de uma sintomatologia nova que ela apresentou, tá certo? E eu vou sempre, em todas as consultas, refazendo essa classificação de risco. Então, classificação de risco não é somente lá na porta da maternidade, né, que precisa estar garantido, mas também no pré-natal. Uma coisa importante também que eu lembro agora de falar para vocês é assim, de que se nós formos nos basear em tudo que traz a literatura como risco, tá? A gente acaba considerando a maior parte da população de gestantes como alto risco. Então, a gente precisa também fazer algumas considerações em relação a isso. Aqui no município de Salvador, aqui em Salvador, nós fizemos um estudo, tá? Então, foi um grupo grande de profissionais, tá? Médicos, enfermeiras, tá? Coordenados pela Secretaria Estadual, né, de Saúde, assim como também pela Secretaria Municipal, e foram estabelecidos critérios para o pré-natal de alto risco. Então, aqui nós temos já o que é que caracteriza, por exemplo, um pré-natal de alto risco tipo 1 e o pré-natal de alto risco tipo 2. Então, isso é extremamente importante que os municípios tenham, tá? Para que dê mais segurança para quem está na atenção básica poder trabalhar, tá? Então, na primeira consulta é fundamental
investigar os componentes da história clínica da mulher, uma vez que estes podem determinar sua manutenção no pré-natal de risco habitual ou não, bem como alertar o profissional para possibilidades de intervenções. Aí, então, a gente continuando, né, a importância da anamnese, a gente traz aí aspectos socioepidemiológicos, antecedentes familiares, antecedentes pessoais gerais, ginecológicos e obstétricos, além da situação da gravidez atual. Então, eu vou procurar saber a data precisa da última menstruação daquela mulher, mas tem mulheres que não sabem me informar, tá? Então, se ela não sabe dizer a data precisa, eu vou partir da informação que ela me dá, do que ela lembra, se ela menstruava no início, né, no meio ou no final do mês. E vou fazer aqueles cálculos, né, como dia 5, dia 15 ou dia 25, tá certo? Se ela não sabe nada, ou se não menstruava, usava algum anticoncepcional, tá, ininterruptamente, ela não menstruava, a gente vai aguardar a ultrassonografia, ou às vezes ela até já me trouxe uma ultrassom. Lembrar que essa ultrassom tem que ser o mais precoce possível no primeiro trimestre para que ela possa realmente me dar uma ideia precisa, né, da idade gestacional. E ela vai ser solicitada até o final, né, quando ela der entrada na maternidade, o profissional que atender vai solicitar a primeira ultrassom, né? A regularidade dos ciclos menstruais, o uso de anticoncepcionais, então é extremamente importante isso, porque a mulher muitas vezes chega para nós, nos serviços, e nos diz que elas engravidaram usando anticoncepcionais. Qual anticoncepcional que ela usava? De que forma ela usava? Para que ela também não condene um método contraceptivo no qual ela não fez uso adequadamente. Então, Rita, mas é esse o momento de explicar tudo isso a ela? Não, talvez não seja o momento de explicar tudo, mas pelo menos dizer para ela de que se é uma mulher que ela esquecia, né, de vez em quando de tomar a pílula, é claro que não é a falha do contraceptivo. Isso é importante, porque sabemos, inclusive, que o boca a boca, né, que olha, eu engravidei usando a pílula, né, eu engravidei porque a injeção não funcionou, tá? Então a gente precisa esclarecer, tá? Para que a gente possa dar melhores informações, tá certo? Para as mulheres. A paridade, então, número de gestas, né, de gestações, número de partos, tá? Lembrar que as mulheres multíparas, né, as mulheres que já têm o terceiro, quarto parto, elas requerem uma melhor, como é que eu digo, observação, classificação de risco também a toda a consulta, tá? Também pensar com ela se essas gravidezes elas foram planejadas, elas foram desejadas, tá? Por conta de que sabemos o número de gravidezes, número de partos, eles aumentam riscos, diversos riscos, entre eles uma das intercorrências mais comuns, né, do pós-parto, que é a hemorragia pós-parto. Saber sobre intercorrências clínicas, obstétricas e cirúrgicas. Então, ela já fez alguma cirurgia nas gravidezes anteriores, tá? Ou na gravidez anterior, alguma ameaça de aborto, algum parto prematuro, tá? Hipertensão na gestação anterior. Detalhes aí de gestações prévias, já vem logo abaixo também falando. Se precisou se hospitalizar em algum momento, tá? E por quê que se hospitalizou? Qual foi a razão da hospitalização? Tinha a ver com uma gravidez anterior ou não? Uso de medicações, faz uso de alguma medicação corriqueira rotineiramente? Se faz uso dessa medicação, por que que faz uso? Quem prescreveu essa medicação? Sabemos que, infelizmente, no nosso país é muito comum, né, a automedicação. Sobre ISTs, né, o DSTs, e ISTs é como é chamado mais atualmente, então, história prévia, já teve alguma doença que é transmitida através da relação sexual, do contato sexual, tá? Se sim, qual foi, né? Se sim, qual foi essa doença e se tratou, como tratou,
se tem algo que possa me mostrar de algum tratamento feito para que eu possa, porque às vezes a mulher não sabe se o tratamento foi adequado. A minha pergunta nem sempre vai esclarecer uma resposta, né, fidedigna. Tá? Então eu preciso saber que tipo de tratamento foi que ela fez, sim, e também bem importante, né, não esquecer de perguntar se o parceiro, né, foi tratado dessa IST, né? É, continuando aqui, exposição ambiental ou ocupacional de risco, tá? Então, lembrar que qualquer ambiente que não, em relação à questão ocupacional, qualquer ambiente que não favoreça, né, qualquer ambiente de trabalho que não favoreça o nosso bem-estar, né, uma certa tranquilidade, digamos assim, é um ambiente ocupacional de risco. Uma gestante está trabalhando sob um nível altíssimo de estresse, tá? Isso pode ser um agente, sim, causador de outras doenças, entre elas, desencadear a própria hipertensão, tá certo? A exposição ambiental, nós temos mulheres catadoras, né, de lixo, ok? Sem falar que isso ocorre nos nossos hospitais também. Nós sabemos que o descarte, né, de pérfuros, de vidros, de cortantes, né, pérfuro cortantes, eles não são ainda, eles não seguem ainda o que é determinado, né, o que é preconizado. Então, na verdade, essas mulheres têm um maior risco, sim, de estarem se contaminando, tá certo? Reações alérgicas, se tem alergia a alguma coisa, né, quando foi algum, que pode ser também alimento, não é só medicação, né, sabemos que existem alimentos mais como é que eu digo, mais fáceis de desencadearem processos alérgicos. História pessoal ou familiar de doenças hereditárias, de malformações. Então é importante eu perguntar para a mulher se os pais dela são vivos, se eles são vivos, se eles têm boa saúde ou o que eles têm. Meu pai é hipertenso, mas essa hipertensão foi em que idade que surgiu, né? Porque sabemos que a partir de uma determinada idade, digamos assim, mais natural, poderia até dizer assim, um pouco fisiológico, a questão da pressão arterial elevar-se. Tá? Mas quanto mais precoce, está relacionado a outras complicações. Então, eu preciso saber, né, a história de anemia falciforme também na família, né? Malformações fetais dentro da família ou até ela própria, gemelaridade anterior, tá? Então ela já teve gravidez de gêmeos, tá? Essa gravidez, como foi que transcorreu, tá? Gravidez de gemelares na família, sabemos que tem um fator aí, né, que pode contribuir, né, a questão genética. Fatores socioeconômicos, é claro que isso, eu preciso ter noção de, da situação socioeconômica daquela mulher que eu estou vivendo. Não dá para a gente. Eu vejo, às vezes, profissionais pensando, ou até mesmo verbalizando, de que, mas o que é que eu vou poder fazer? Eu acho que a gente pode sim fazer muitas coisas, tá? Então, fatores socioeconômicos. Eu vejo que é uma mulher que tem uma condição socioeconômica extremamente comprometida. Isso compromete, né, o seu estado nutricional, vai comprometer o andamento, né, o caminhar dessa gestação, tá? Então, vou precisar acessar aí um serviço social, certo? Vou ver de que forma essa rede poderia dar esse apoio para essa mulher, tá? Porque senão não vão adiantar nada as minhas orientações se ela não consegue respaldo na rede para poder atendê-las. Uso de tabaco, álcool, outras drogas, né, lícitas ou ilícitas, precisam, inclusive lá num dos slides anteriores, onde a gente fala de vínculo, né, eu esqueci de falar que a mulher precisa estabelecer também uma questão de confiança conosco, porque eu preciso que ela me conte realmente, né, como que ela vive. Tá? Então eu quero saber se ela fuma. Não dá para que o meu semblante já deixe transparecer, né, perguntar a ela se ela fuma, tá? E que já criticando, né? Tipo, você não fuma, não é? Você sabe que o fumo faz muito mal. Ela pode ter, né, a reação de ter um certo receio e a minha conversa com ela não avançar. Então eu quero, inclusive, que ela me conte se ela usa droga ilícita, mesmo que ela vá me falar que é de vez em quando.
tá? Eu preciso saber disso, e ela ter a confiança de que isso não vai sair dali, no sentido de que eu preciso orientá-la, eu quero saber para que ela, ajudá-la para que ela deixe de fazer uso daquelas drogas, sejam lícitas ou ilícitas, para que a sua gravidez transcorra, porque já existe aí a possibilidade dessa gravidez ter intercorrência. Não é verdade? Porque ela já usou, né, tá? Então, se ela continuar usando, ela tem muito mais probabilidade de ter grandes intercorrências, tá? A história infecciosa prévia, então, infecções prévias, acho até que eu falei um pouco disso no slide anterior. Infecções de uma maneira geral, ali eu falei, aliás, sobre a ISTs, né? Então, aqui, infecções de uma maneira geral, tá? Porque eu vou, inclusive, perguntar sobre vacinações prévias. Então, se ela já teve rubéola, se ela já teve sarampo, se ela já teve catapora, então eu vou registrar isso, tá? As vacinações prévias, então eu vou pedir se ela tem um cartão, né? Algum cartão de vacina, tá? Porque eu vou procurar oferecer vou oferecer as vacinas que são preconizadas, não é verdade? A influenza, a DTPA, a DT, se for o caso, e a hepatite B. E história de violências. Não podemos esquecer, tá? Dos altos índices de violência contra a mulher no nosso país e no nosso estado. Ok, gente? Então, não podemos fechar os olhos para isso. Nós precisamos também encontrar um meio de identificar algum tipo de violência que aquela mulher sofre, tá? Violência violência doméstica, violência psicológica, violência de gênero, tá? São diversos tipos de violência, tá? E a gente também, com aquele vínculo que a gente criou, aquela relação de confiança, tá? Eu preciso transmitir isso para que ela possa me relatar, ok? Ela possa me relatar alguma violência sofrida e que eu possa dar um encaminhamento para que eu possa interromper esse ciclo de violência, tá? Não podemos deixar de fazer isso. Aqui, ele não está passando mais. Ok, aqui. Na pesquisa de sinais de sintomas relacionados à gravidez, também vou questionar sobre a existência de náuseas, vômitos, dor abdominal, constipação, cefaleia, síncope, sangramento ou corrimento vaginal, disúria, polaciúria e edemas. Na verdade, esses sintomas, muitas vezes, até mesmo antes de eu perguntar, a mulher já traz, né? Então, às vezes eu não vou nem precisar perguntar. Ela já vai trazendo as náuseas, né? São uma coisa extremamente incômoda, tá? Mas que tem sinais e sintomas que eles são específicos da gestação, que a gente vai precisar dar um apoio, pedir a ela, ensinar alguns truques, né? Para que ela possa amenizar isso. Dizer para ela que apesar das náuseas, ela não deve deixar de comer, que ela se alimente mais de coisas geladas, né? Que ela sinta que o organismo dela suporta melhor, tá? Porque estômago vazio, ele faz muitas náuseas, né? Como ao mesmo tempo ela não pode comer muito para que ele não transborde, então para que ele não provoque o vômito, mas que infelizmente isso no primeiro trimestre é natural, tá? Que geralmente ele passa no primeiro trimestre, né? Nem todos os casos, mas ele tende realmente a melhorar, tá? A dor abdominal relacionar com algum tipo de contratilidade, observar a questão de sangramento, tá? Alguns sinais a gente vai dizer para ela que são importantes ela procurar uma unidade, né, de emergência, tá? Mesmo que no início da gestação, um sangramento vermelho vivo, com dor, como elas chamam, dor embaixo do ventre, que elas falam, reportam como o pé da barriga, tá? Corrimento, cefaleia está muito relacionada, nem sempre é com a hipertensão, mas com a falta mesmo, né, do alimento por conta das náuseas e vômitos, ficar com fome acaba dando cefaleia, tá? Então é por isso também que ela não deve ficar muito tempo sem se alimentar. Sim, em relação às náuseas e vômitos, né, a questão da dieta fracionada de 3 em 3 horas, é extremamente importante isso, né?
Disúria, polaciúria pode estar relacionado à infecção urinária, ok? Então, a gente vai pedir um sumário de urina. Se ela me chega com essa queixa hoje nesse atendimento, eu vou pedir um sumário de urina com a máxima urgência para ver se ela tem infecção urinária, porque sabemos que a infecção urinária ela deve ser tratada logo, né, o mais rápido possível, para que ela não evolua, não é isso? Para uma pielonefrite e até mesmo desencadeie um trabalho de abortamento, né, se for no início da gestação, ou até mesmo de trabalho de parto prematuro, né? Então, o edema, o edema muito comum no final da gestação, tá? Ele não é comum no início da gestação. Se eu tenho uma paciente com edema no início da gravidez, eu vou precisar acompanhar, vou ver esse sumário de urina para ver se tem proteína na urina, tá? E a pressão arterial, para ver se ela está de 140 por 90 para cima, porque aí já se faz um diagnóstico de hipertensão, né? Hipertensão gestacional, talvez até pré-eclâmpsia, ok? É importante sanar dúvidas e minimizar a ansiedade do casal, né? Ou da mulher, ok? Que muitas vezes ela ainda vai ao pré-natal sozinha. Então, por isso que eu disse lá, logo no início também, da gente abrir essa oportunidade para ela, certo? Então, não dá somente para que eu fale o que eu pergunte que ela responda. Eu preciso deixá-la trazer as suas dúvidas. Informações sobre alimentação, hábito intestinal e urinário, movimentação do feto, assim como presença de corrimentos ou outras perdas vaginais, ajudam a identificar situações de risco gestacional e orientam medidas educativas que devem ser enfatizadas durante o pré-natal, tá? Então, se eu não tenho nutricionista na equipe, ideal que a gente tenha, né, uma nutricionista na equipe, senão eu penso a enfermagem aprende isso não com a maestria, né, não da mesma forma que é ensinado às nutricionistas, mas a gente sabe também lidar com algumas orientações, né, nutricionais, então falar sobre a importância dos alimentos ricos em ferro, dos alimentos verdes escuros por conta do ácido fólico, tá? Então, da importância de fibras, né, e bastante líquido para que ela tenha menos obstipação, porque sabemos que a gravidez leva a isso, tá? Que mais? A questão do sangramento, sim, que ela esteja sempre observando. Não é normal sangrar durante a gestação. No início, até a implantação mesmo, acontecer direito, pode ser um sangramento mesmo assim discreto, né, vermelho escuro, tá? Mas sangramentos recorrentes, pode ser que eu venha suspeitar, né, de uma placenta prévia, né? E aí que se vai se fazer um diagnóstico através de um ultrassom e um encaminhamento para um pré-natal de alto risco. Aqui a gente está trazendo as anotações, né, que devem ser realizadas tanto no prontuário da unidade quanto na caderneta da gestante. A gente tem uma caderneta hoje tão bacana, tão bonita, tá? Que houve investimento, né, pelo Ministério da Saúde nessa caderneta e tem um porquê, tá? Porque ela ficou extremamente agradável, com bastante informações que as mulheres vão poder tirar, tá? Então, elas mesmas, a gente ensina elas, a gente escolhe ali, porque também eu entendo que a gente não tem muito tempo, mas quando a gente apresentar para ela a caderneta da gestante, a gente vai escolher ali qualquer página e mostrar para ela, olha a informação que tem aqui, tá? É importante que você leia sobre isso, ou peça alguém para ler para você, se você não quiser ler, né, que às vezes a gente tem a mulher que não sabe ler, não é verdade? Que você registre as suas dúvidas e que traga para a gente, tá? Em cada consulta, a gente reforça aqui, o risco obstétrico e perinatal, ele deve ser reavaliado. E em cada consulta também, eu vou fazer o preenchimento da caderneta, ok? Mas aqui também eu vou lembrar que eu sei que devo ter profissionais que atuam tanto na atenção básica quanto na atenção hospitalar. E como, né, estou dentro de uma maternidade, a gente sempre discute isso, da importância da unidade hospitalar
colocar na caderneta da gestante as informações do parto, tanto na dela quanto na do bebê, certo? Se aquele parto, se foi um parto vaginal, se foi uma cesariana, o porquê, se foi cesariana, por quê, por quem ele foi assistido, tá? Por um parto normal, por enfermeira obstétrica, por um médico, tá? Importante a gente registrar isso, assim como o ápiga do bebê, tá? E também intercorrências, né? Ela teve uma hemorragia pós-parto. É importante isso para darmos o retorno a quem está lá na atenção básica, porque vai o quê? Essa mulher vai retornar para onde no final do pré-natal? Perdão. Para onde depois do parto? Né? Lembrar, pré-natal não tem alta, né, gente? Não se dá alta no final da gestação. As consultas, elas são mensais, depois elas passarão a ser quinzenais, e no final elas passam a ser semanais. E a baixa, né, no sistema, que a gente daqui a pouco vai falar do cadastramento no CIS pré-natal, que eu acredito que esteja funcionando, tá? A gente só vai fazer isso quando ela voltar para a consulta puerperal, não é verdade? Então, lembrar que quando ela volta para a consulta puerperal, essa caderneta precisa estar com o máximo possível de informações para facilitar, tá? A nossa colega do pré-natal, que vai acolher novamente essa mulher, para entender como foi todo esse contexto do parto dela, tá? Fatores de risco devem ser identificados em destaque. Olha aqui, inclusive coloquei um destaque bem, né? Rosinha, né? Rosa choque aí para vocês verem que a gente precisa também usar aí, né? Como é o nome disso aí? Um lumicolor, tá? Um acendedor, seja lá o que for que a gente chame, porque me chama a atenção mesmo, inclusive para despertar. E essa chamar atenção mesmo para mim, inclusive, porque na próxima consulta eu vou, porque a gente, né, gente, nós temos muitas coisas, né? Nós temos as nossas coisas, nós temos as coisas das pacientes, nós atendemos muitas pessoas, então, se eu destaquei ali, eu vou focar principalmente naquilo que eu identifiquei como algo que pode, se não foi anormal naquele momento, pode ter se tornado, tá bom? E assim, esse procedimento contribui para alertar os profissionais que realizam o acompanhamento pré-natal. Assim, sobre a caderneta ainda, quando eu li isso aqui, me lembrei agora de falar, de dizer para a mulher para ter cuidado com essa caderneta, para ela sair com essa caderneta da gestante, para qualquer lugar que ela vá, como se fosse, a gente não deve sair, né, sem carteira de identidade. Então, que ela leve essa caderneta, porque no caso de uma síncope, passar mal, alguma coisa, as pessoas sabem, né, que se trata de uma gestante, caso o volume abdominal ainda não dê para perceber, ou até mesmo já percebendo, vão saber onde ela faz pré-natal, tal, algum contato, alguma coisa, tá? As ações das equipes devem ainda contemplar preenchimento da ficha de cadastramento, tá? Da gestante no CIS pré-natal ou diretamente no sistema para os serviços de saúde que já são, né, que estão informatizados, coisa que eu acredito que sejam poucos, né? Não sei. Preenchimento da caderneta e da ficha, como eu falei acima. No preenchimento, colocar a identificação e demais dados da anamnese, do exame físico, número do cartão nacional de saúde, tá? O cartão SUS, extremamente importante. E o hospital de referência para o parto. Na caderneta da gestante, vocês já vão anotar isso, né? Qual é a unidade que ela deve, a qual ela está vinculada. Verificação da situação vacinal e orientação sobre a sua atualização, se necessário. Lembrar a vacina de hepatite B, né? São 3 doses, né? A primeira, da segunda dose para a primeira, 30 dias. Depois, com 60 dias, né? Marcar 60 dias a partir da primeira dose, ok? Claro que se eu tiver um anti-HBS já, né, realizado dessa mulher reagente, eu tenho uma mulher que está imunizada, então não vou precisar fazer, ok? Mas é muito raro a gente ter, não é verdade? ADT e ADT-PA, tá? Então a mulher precisa ter 2 doses de DT e na verdade, pelo menos 2 doses de DT. O P, né, da DTPA é o componente pertussis, né, que combate a coqueluche, tá? Então, que é uma dose só. Então, eu faço
essa complementação, o início, tá? Sempre a partir da 20ª semana, mas o mais precoce possível, ok? Solicitação dos exames de rotina, que tem todos lá. Aqui estão falando que não tem mais o CIS pré-natal. Estou vendo. Tá, isso que eu fiz, que eu questionei. Ainda, qual é a orientação atual? Porque onde a gente encontra as informações, ainda tem lá que precisa se fazer o cadastramento dessa gestante. Eu queria saber de vocês como é que está se fazendo esse cadastro, tá certo? Os exames também estão todos relacionados no CAB 32, tá? Então, são vários exames, né? Tem a triagem, tá? Tem os testes rápidos, tem as sorologias, tem o hemograma, tem o sumário de urina. Exames esses que serão complementados com mais alguns, caso a gente entenda ser necessário, tá? Realização dos testes rápidos, coloquei aqui. Orientação sobre as consultas subsequentes, as visitas domiciliares e as atividades educativas, tá? Então, falar da importância do pré-natal, ok? Então, que ela retorne naquela data agendada, mas também uma coisa que eu não falei, que acredito que vocês também entendam, ser necessário, de que a mulher vai nos procurar em um momento fora da agenda, que não necessariamente tem a necessidade de ir para uma maternidade. Então, a gente precisa também pensar nesse tipo de acolhimento, tá? Então, às vezes é só uma dúvida que ela quer tirar, que eu não vou precisar pegar ficha, né, pegar prontuário, tá? Atender, colocar na agenda. Então, vamos também procurar fazer isso para sanar dúvidas. Visitas domiciliares daquelas mulheres que não comparecem, ou então, que aí busca de faltosas, né, que a gente chama lá no caderno, ou então a visita domiciliar de alguma mulher que a gente pediu um exame mais específico, tá? Ou que a gente precisa realmente estar acompanhando, então vou visitá-la, ou peço ao meu agente comunitário para fazer essa busca para saber se ela realizou aquele exame que eu solicitei. E as atividades educativas, tá? Essas rodas que a gente já falei lá na frente, só reforçando aqui de que as atividades educativas, elas são extremamente importantes, a gente ganha muito tempo, inclusive, quando eu reúno as mulheres, eu poupo também meu tempo, né? Poupo a minha voz, então, porque a orientação de amamentação que eu vou dar é basicamente a mesma para todas, não é verdade? Então, tirar dúvidas sobre aleitamento, falar dos benefícios do parto fisiológico, aquilo que eu coloquei lá na frente, é extremamente importante a gente fazer em roda, porque a gente também vai desmistificar, tá? Então, é uma que não teve. Por que a gente precisa falar disso? Porque a gente não costuma ouvir falar bem do parto normal, porque ele é muito atrelado, as pessoas ainda ficam no imaginário, no imaginário não, desculpa, na verdade, as pessoas já sofreram muita violência, isso já foi muito, muito confuso no nosso país. Tá certo? Então, isso tem melhorado bastante a partir da Rede Cegonha. Então, é importante que elas tragam esses relatos que elas viveram, até para que a gente possa também falar para elas das providências, das estratégias, do que está sendo feito, pensado, né, pelo Ministério e pelas secretarias, né, seja estadual, seja municipal, e falar também do nosso trabalho, tá? Aqui, ok. Então, eu botei aqui em obrigada já, mas deixa eu ver se eu queria algumas coisas do que eu já falei com vocês. Então, mas eu acho que era basicamente isso, tá certo? Então, estou aberta aqui para alguma dúvida, tá? Algum esclarecimento, e muito obrigada. Corri um pouquinho, porque realmente é uma temática, né, que é. Bom, pessoal, aqui nós ainda não tivemos nenhuma pergunta aqui no bate-papo, mas se vocês ainda tiverem alguma, podem dar tempo de vocês compartilharem aqui conosco. Né, a gente sentiu a necessidade de trazer essa web, até porque a gente tem um dado aqui por conta das teleconsultorias que nós recebemos, né, às vezes o profissional ele demonstra muita dúvida em relação às condutas ou até a própria
anamnese no pré-natal. Então, fizemos esse convite para a Rita aqui, que se colocou sempre, como sempre, à disposição de nós aqui do Telesaúde. Então, já antecipando aqui e agradecendo a Rita Calfa por mais esse momento. Então, se alguém tiver, o pessoal está aqui agradecendo, excelente aula. Tô com saudades da época da faculdade, realmente. Então, assim, se tiver algum profissional aí das equipes de saúde da família, né? Vimos que temos vários municípios aqui que estão participando conosco. Se tiverem alguma dúvida, podem compartilhar aqui conosco. Ah, sim, tem uma dúvida aqui, ó. Rita, se puder responder, ela fala que é sobre a vacina, porque às vezes a vacinadora não quer vacinar por não ter o critério, qual é a conduta da enfermeira, né? É isso mesmo, Lislene? Entendeu? Conseguiu entender? Tá até aqui no bate-papo. Ok. Então, primeiro agradecer aqui a Elane, né, que falou cá em cima de que é SUS, não é isso? Então, desculpa aí, né, trocando, né, as denominações no SUS pré-natal, é SUS, obrigada, tá? Agradecer também aí pelos elogios, sinto muita saudade também de várias alunas, um prazer, sempre um prazer estar aqui. Repara bem, então, qual é o protocolo, tá? Em relação à vacina, né? Você falou qual vacina? Não, né? Falou, não. Tá. Então, vamos lá. A vacinadora, não sei, então, na verdade, é uma técnica da Secretaria Municipal que vai vacinar, deve ser isso, né? Vamos lá. A gente precisa seguir o que está nos protocolos. Não dá assim para que a gente pense, tá certo, né? Ah, eu sou a vacinadora, fulana é a enfermeira, quem determina, tá? A gente vai, o que é que está no protocolo, certo? Então, assim, até mesmo para vir aqui, eu tirei dúvidas em relação a DTPA quanto a DT, ok? Porque como não é a minha prática diária, cada vez, e a gente sabe que essa questão da vacina, né, basta a gente fechar os olhos, daqui a pouco a gente abrir o olho, mudou, a gente precisa realmente estar sempre se dirigindo a pessoas que estudem isso e que acompanhem isso mais tempo, tá? Sobre a DT e a DTPA, como eu estava colocando para vocês, a DTPA, além do componente da difteria, do tétano, ela tem também o pertussis, né? Então, que é para combater a coqueluche, tá certo? Para a coqueluche, então, a gente precisa somente de uma aplicação. A DT, eu preciso de 2 doses, tá? Para considerar a paciente imunizada, ok? Então, se eu fizer uma DTPA para ela hoje, ela tá, digamos, com 21 semanas, tá? Eu vou aplicar ainda uma dose da DT para que ela tenha 2 doses dos componentes de difteria e tétano, ok? Não sei se respondi aí o que você me queria saber, ok? Tá certo? Então, é o que diz o protocolo hoje, que eu conheço. Em relação à hepatite, é aquilo também que eu falei. A gente vai complementar ou então iniciar o esquema. Uma dose hoje, no caso daqui a 30 dias, e 60 dias, né? Então, 60 dias. Perdão, deixa eu ver aqui. É 60 dias. Perdão, gente, eu tô falando 60 dias, são 6 meses, tá? Desculpa, eu tô falando 60 dias, achando que eu tô falando de 6 meses, perdão. 6 meses após a primeira, desculpa mesmo aí, tá? Então, foi isso. E a outra influenza, que é anual, que é uma dose única. Ok? Tá certo? Espero ter esclarecido. Desculpa aí pela troca de 60 dias com 6 meses. Muito bom, ela disse que respondeu, ela agradece. Tem mais duas aqui. Até que idade gestacional pode se aplicar a reforço da DT? Né? Acho que a gente respondeu aqui, porque pronto, e quando necessário. A outra dúvida é, nos exames de rotina, o exame de EAS é suficiente ou devemos solicitar a urocultura também, mesmo sem queixas? Pronto, repetindo aqui, nos exames de rotina, o exame de o sumário de urina é suficiente ou devemos solicitar a urocultura também, mesmo sem as queixas? Tá, botei aqui, ó.
Então, o sumário de urina. O sumário de urina é o exame básico, é o exame que nós vamos solicitar, ok? A gente vai pedir outros exames de urina caso a gente tenha alterações significativas que justifiquem uma urocultura, tá? Então, basicamente, todas as mulheres vão fazer o sumário de urina, tá? A partir do momento que eu identifico algo, é que eu vou solicitar outros exames. Teve uma profissional aqui que ela pergunta assim, referente à consulta do pré-natal com hora marcada, você acha que seria ideal na atenção básica? Ela traz uma indicativa, por exemplo, para evitar o deslocamento desnecessário de uma gestante, por exemplo, que chega às 8 horas na UBS e quando aguarda, acaba sendo atendida às 10 horas, né? Para às vezes promover mais conforto. Você tem alguma opinião a respeito, Rita? Se tiver, pode ficar à vontade. Sim, eu acho válido, desde que o nosso serviço esteja organizado para isso. Eu acho que cada serviço precisa se organizar, tá? Para ver o que é melhor, né, para si, né? Então, assim, se a gente estabelece, se a gente vê que dá para a gente atender, tá? De uma forma, né, com as consultas marcadas às 8, às 8h30, às 9, tá? Isso não infringe nada, ninguém vai interferir nisso, tá? Eu acho que é uma proposta interessante, ok? Tá? Mas não vejo, a meu ver, nada que não seja como positivo nisso. Até se você traz assim, né? Para evitar o deslocamento para que ela chegue às 7 para ser atendida às 11, eu acho perfeito. Certo? Então, se ela chegar marcado para 11 horas, ela chegar às 10h30, se a gente consegue fazer isso, seria realmente muito bom, tá? Aqui na unidade onde trabalho e coordeno, coloquei as consultas das gestantes com hora marcada. Aí tem dado certo, é Daisy, né? Onde é Daisy? Daisy é onde? É, Bom, pessoal, temos mais aqui alguma dúvida? Rita, no caso de uma gestante, tem alguma contraindicação para realizar o exame de citopatológico? No caso de uma gestante, é porque eu estava lendo outra coisa aqui. Fala. Repetindo a pergunta, existe alguma contraindicação de realizar o exame citopatológico na gestante? Então, aí, o preventivo, né? Então, também cercado de mitos, tá? De tabus, tá? Não existe. Então, não existe contraindicação. A não ser que, a partir da minha anamnese, eu esteja atendendo uma mulher que já teve abortos espontâneos, tá? Que já teve um sangramento nessa gestação, que não tem no momento nenhuma sintomatologia. Então, eu vou deixar o preventivo para realizar na presença, né, de algum sinal ou sintoma, tá? Porque ele realmente é cercado de mitos e tabus, tá bom? Mas não existe uma orientação de que se faça a coleta da ectocervice, né? Tá? E não da endo, até onde eu sei. Pode responder mais uma, Rita? Tem mais uma dúvida aqui. Quer que eu leia? Sim. Posso ler? Pronto, um adolescente de 15 anos chega na unidade com dose de reforço de DT. Ela vai tomar mais uma dose de DTPA ou duas doses, né? É isso mesmo? Ela chegou com uma de DT, né? E Aí ela vai tomar uma de DTPA. Isso. Ou duas. Ela colocou, vai tomar uma dose de DTPA ou duas. Ela vai tomar uma dose, né? Uma de DTPA. Pronto. Uma dose de DTPA. Certo, o pessoal está aqui. É bom que o pessoal vai compartilhando aqui também com a gente as experiências que estão bacanas, né? Alguns acrescentam algumas informações. A Ana Paula está dizendo aqui que o tratamento do corrimento poderá ser feito com anamnese clínica, e isso a depender das características do corrimento. Sim, ótimo. Mesmo, né? Pronto, ela vê aqui, ó, uma dose dupla, uma dose de DTPA. DTPA. Ô, Rita, uma outra dúvida é com relação a suplemento, quando você falou da questão nutricional, alimentar dessa gestante, as orientações, em relação à suplementação de ácido fólico e de sulfato ferroso na gestação, qual que é o que procede hoje em termos de indicação, recomendação por parte do Ministério da Saúde?
Então, o ácido fólico, ele deveria ser iniciado, né, anterior à gestação, na verdade, quando se as gravidezes fossem planejadas, né, a maioria não são, então deveria ser utilizado antes, nos 3 meses, e usar no primeiro trimestre, sendo que não existe uma contraindicação, digamos assim, formal dele ser continuado durante a gestação, mas principalmente no primeiro trimestre, por conta da formação do tubo neural, por isso que se pede antes também. Né? O sulfato ferrôseo, se eu não me engano, eu não reviso, mas a partir de 20 semanas e continuado no pós-parto. Tá? Eu acho que 40 miligramas, tá? Eu sempre reviso essas dosagens porque às vezes me passa. Uma profissional que inclusive colocou aqui, né, que a suplementação de ácido fólico até o final do primeiro trimestre, em caso de pré-concepção, acredito que 3 meses antes. Isso. Respondeu aqui, né? Ana Paula colocou, né? Como eu falei, tem uma pessoa que falou assim, em uma Outra web. disse que era durante toda a gestação. Aquilo que eu falei, não existe problema no ácido fólico em ser utilizado durante toda a gestação. Isso, exatamente. Pronto. Pessoal, mais alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês podem também solicitar, após o término dessa web, solicitar uma teleconsultoria. Ah, sim, a Paula traz aqui, ó, no caso do ácido fólico é 0,4 ou 5 miligramas. O pessoal confunde muito isso, né, em relação a essa dosagem do ácido fólico. De 400 ucogramas, não é isso? É o que está preconizado. Isso. Paula, como é uma questão mais específica, você pode fazer uma teleconsultoria, exatamente, 400 microgramas, isso. Mas aí você pode, isso, exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou podemos dar por encerrada aqui a nossa web? Foi riquíssima aqui a participação de vocês conosco no bate-papo. Né? Esperamos ter contribuído um pouco mais com a qualificação da anamnese no pré-natal, todas as ações aí relacionadas a esse trabalho. Só lembrando, pessoal, essa web, a gravação dela será disponibilizada no canal do Telesaúde, no YouTube, e a apresentação também será disponibilizada em PDF e também no site do Telesaúde Bahia, tá bom? Vou disponibilizar aqui. Rita, você quer se despedir do pessoal, agradecer, que aí depois eu fico com os recadinhos aqui com o pessoal. Não, eu só quero também agradecer, tá, a vocês, parabenizar também pelo trabalho, dizer que foi um prazer, adoro estar aqui discutindo sempre com colegas, apresentando, trocando, né, na verdade, experiências. Estava aqui tentando identificar alguém que falou comigo aqui, alguém do Morro do Chapéu, mas eu não estou achando mais, tá? E pedir desculpas aí por qualquer coisa, mas foi um prazer. Desejar boa sorte a todas e todos aí no trabalho, tá? Obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente.